Nesse vídeo, eu vou te mostrar o que você precisa fazer para aumentar as suas chances para que você possa ser contratado diante de uma entrevista de emprego. Como que eu posso me diferenciar diante de uma entrevista de emprego, logo que vai ter muitas pessoas e muitos candidatos? O que eu devo fazer ali para que eu possa aumentar as chances de eu conseguir ser contratado, causar um bom impacto? É o que eu vou te explicar nesse vídeo, beleza? Só que antes da gente entrar nas técnicas e nas dicas que eu vou te passar, comprovadas neurocientificamente, através de como o cérebro das pessoas tendem a tomar decisões frente a alguns tipos de comportamento, eu quero falar algo com você muito interessante. No ano basicamente de 2000, tinha um cara chamado Tom Brady. Não sei se vocês conhecem. Ele é um dos maiores jogadores de futebol americano, que o cara já conseguiu, sei lá, infinitos números assim absurdos. E no ano de 2000, a NFL, que é a que organiza, que contrata esses jogadores, estava fazendo um processo seletivo para poder contratar novos jogadores. Eu não entendo muito bem do futebol americano, não sei qual que era a posição dele especificamente. Mas hoje, quando a gente olha o histórico dele, se você pesquisar no Google, se você colocar no Google, você vai ver que é um cara que tem uma carreira assim absurda, um cara que tem números assim absurdos diante do esporte da alta performance que ele carrega. Mas no ano de 2000, quando começou esse processo de contratação, a gente acredita, nossa, ele foi o primeiro a ser contratado. Né? Ele foi um dos caras ali que foi contratado logo de cara. E não aconteceu bem isso. Demorou basicamente 198 198 escolhas antes da dele, ou 199 escolhas antes da dele. Escolheram 198, 199 vezes outras pessoas antes de escolher o Tom Brady. Eles não sabiam quem ele era. Na mesma posição, eu acho que contrataram 6 pessoas. Essas 6 pessoas, se juntarem, elas não conseguem chegar na metade das conquistas desse cara. Só que o interessante é que mesmo ele percebendo que cada vez mais ele ficava para trás, ele ainda assim não deixou de tentar e continuar. A gente precisa ter o um entendimento de que portas se fecham o tempo todo, mas portas se abrem o tempo todo. E a gente precisa ter a maturidade de que nem sempre uma porta fechada é algo ruim. Nem todas as portas que se apresentam para você, nem todas as oportunidades são as suas oportunidades. Talvez para que você gere uma oportunidade, você vai ter que ferir determinados tipos de princípio. Talvez para que você consiga aquela oportunidade, você vai ter que fazer determinados tipos de coisas que não condiz com os seus princípios e valores. Mas talvez você está tão ansioso, tão afobado querendo aquele tipo de oportunidade, que muitas das vezes você pode sim, até de certa forma, se corromper para que você isso aqui não tem nada a ver não, fazer só isso aqui, falar só isso daqui, isso aqui, não, tá tranquilo, existem pessoas que fazem coisas piores. Você consegue me entender o que eu tô querendo dizer? Só que esse Tom Brady, ele começou realmente a insistir naquilo até que ele fosse contratado. Quando ele foi contratado, ele disse uma frase para a pessoa que contratou ele, que foi louca. Ele virou para aquela pessoa e falou assim: "Você acaba de contratar o melhor jogador que você já viu". E de fato foi. Então, isso nos leva a crer que não podemos encarar portas fechadas de hoje como aquilo que vai definir a minha história, como aquilo que vai definir a minha história para sempre. Porque nem sempre um dia ruim significa uma vida ruim. Um mês ruim não significa uma vida ruim. E muitas das vezes o nosso processo de desânimo, ou até mesmo o nosso processo de negociação, eu queria muito conseguir esse emprego e essa oportunidade específica. Porém, quando isso aqui não está acontecendo, eu vou para lá. Ou seja, teve algo que eu aprendi com o Dr. Myers Morrow que ele diz assim: toda visão que você tem será testada em sua autenticidade. Toda visão, todo propósito, todo objetivo, tudo aquilo que você deseja vai ser testado na sua autenticidade. O que é ser testado na sua autenticidade? Será que você realmente quer isso? Será que realmente você quer isso? Será que você realmente está disposto a isso? E você vai ser testado. Você vai ser testado. E a gente precisa entender isso.
tá? Então, a gente precisa entender que existem portas que vão liberar o seu destino e existem outras portas que vão travar o seu destino. E muito mais do que a gente ter a ideia de ter um conjunto de técnicas para que a gente possa se comportar bem numa entrevista de emprego, para que a gente possa saber como se portar, o que falar, como falar, quais as estratégias eu devo utilizar, eu devo ter esse tipo de entendimento. Beleza? Então, antes da gente entrar, eu quis trazer esse processo para a gente poder dar uma contextualizada e agora sim a gente vai começar a entrar de fato naquilo. Eu dividi basicamente em pré-entrevista e a entrevista propriamente dito, tá? Então, eu dividi basicamente nisso que a gente vai passar esses conceitos, beleza? A primeira ideia, antes da gente entrar na pré-entrevista, que inclusive faz parte disso, faz parte, se não me engano, da entrevista, é a maneira com a qual a gente tem de imputar algo, certo? O que seria isso, Vinícius? Muitas das vezes, o que eu percebo? Quando vai acontecer um processo de contratação de alguém, a pessoa, às vezes, ela se comporta de uma maneira do tipo, você precisa me contratar porque eu tô muito ferrado. E a partir do momento que você deposita naquela pessoa a esperança de que ela precisa resolver o seu problema, já começa a haver uma distorção. Porque se a pessoa ela percebe que você está muito desesperado para poder ter aquele emprego, talvez aquilo seja só um processo de momento. Agora, a partir do momento que você se comporta como a solução de um problema que aquela pessoa precisa, eu estou imputando para ela, olha, eu sou isso aqui. A Apple, por exemplo, imputou no mercado o tipo da caixa, a experiência da caixa. Tanto que a Apple teve que registrar a caixa do iPhone, porque depois outras marcas começaram a imitar. Por quê? Porque existia uma experiência. Eles criaram uma experiência em cima daquilo dali. Portanto, que as pessoas filmam abrindo caixa, tirando o lacre, fazendo aquele negócio da caixa, né? Aquela sensação de tipo assim, como é que vai ser, como é que tá essa cor desse telefone? E tira aquele plástico, as pessoas filmam isso. Olha que louco. Olha que louco. Então, eles meio que conseguiram utilizar esse conceito de imputar, que é basicamente eu ter a ideia do que eu, como profissional, de que tipo de sensação eu posso gerar naquela pessoa. Que tipo de sensação eu posso gerar naquela pessoa para que ela consiga olhar para mim. Vocês vão entender que isso aqui é muito importante, tá? Você precisa entender que antes de você abrir a boca, a pessoa precisa ver em você alguma coisa de novidade. Algo novo, algo que, tipo assim, vai instalar, que é basicamente, né, a tal da primeira impressão quando eu entro na sala. Mas, Vinícius, o que eu devo fazer? Vem comigo. Pré-entrevista. Anota. Pré-entrevista. Primeiro ponto, você precisa imputar alguma coisa de novidade. Esse é um conceito. Agora você fala assim, mas como que eu vou fazer isso, Vinícius? Como que eu vou imputar algo, uma sensação que traga uma novidade? Vamos lá. Primeiro ponto, roupa. A roupa adequada ao tipo de contexto. Qual que é o cargo que você vai querer exercer, né? Qual é a filosofia daquela empresa? Como que você conhece aquele estabelecimento ou empresa? Teve um cara que, se eu não me engano, eu vi até um corte dele no YouTube. Cara, como é que era o nome? É uma pessoa conhecida. Ele foi concorrer a uma determinada vaga que ele precisava, mas ele estava muito bem arrumado. Ele estava muito bem vestido para uma determinada vaga. Era uma vaga tipo auxiliar de serviços gerais, alguma coisa desse tipo. Só que ele se apresentou de uma forma diferente. Quando o entrevistador olhou, pô, esse cara veio. Foi isso mesmo. Ele foi para concorrer a uma vaga de auxiliar de serviços gerais. Quando ele entrou muito bem vestido, sentou, estava se comunicando de uma forma muito boa, o entrevistador ficou impactado. Porque isso vai contra a ideia que aquela pessoa tem. Assim como você teve uma ideia. Aí você fala assim, poxa, Vinícius, mas isso não é preconceito? Não é uma questão de preconceito. É o teu cérebro, ele vai fazer esse processo de julgamento. A maneira com a qual você se veste vai determinar, né, o como você enxerga aquela pessoa. Por exemplo, você mora aqui no Brasil. Se você for no Japão,
Você vai olhar um policial e você vai reconhecer ele. Por que você vai reconhecer um policial? Pela maneira com a qual ele está se vestido. Por exemplo, se você pegar uma pessoa leiga, uma pessoa, tipo assim, muito do interior e tudo mais, e levar ela para um hospital, a partir do momento que ela vê todo mundo de branco, ela chama todo mundo de doutor. Ela acha que todo mundo é médico. Mas por que ela acha que todo mundo é médico e todo mundo não é médico? Por conta da forma com que está vestido. Então isso vai influenciar. Se você precisar de alguma coisa no Japão, você precisa de uma informação, você vai buscar alguém que esteja com uma roupa que remete àquilo dali, que seja um uniforme. Então a roupa, ela vai, de certa forma, influenciar. Só que você precisa estar ligado ao contexto, certo? A roupa exige um contexto. A mesma roupa que você vai numa entrevista de emprego não é a roupa que você vai para a praia, certo? Então a roupa ela vai ter um contexto. Então cuidado com o tipo de roupa, porque a roupa vai demonstrar e vai revelar quem você é. Mulheres, homens, cuidado. Por exemplo, quando eu tinha lá a minha clínica, né? Quem fazia o processo de contratação era a minha esposa, certo? Então, a partir do momento que ela olhava para uma determinada mulher, a maneira com a qual ela estava vestida falava algumas coisas para ela. Não, mas aí ela estava julgando, Vinícius. É preconceito, é isso. Gente, pelo amor de Deus, vocês não têm mais 15 anos de idade. Vocês sabem que isso influencia. Inclusive, tem um estudo recente que mostrou exatamente isso. Um cara para atravessar uma faixa de pedestre, todo desarrumado, todo descabelado, barbudo. Quando ele atravessou a faixa de pedestre, uma quantidade de pessoas seguiram ele. Com sinal vermelho, uma quantidade de pessoas seguiram ele. Depois pegaram o mesmo cara, no mesmo horário, na mesma faixa. Só que botaram roupas diferentes nele. Colocaram uma roupa diferente e ajeitaram o cabelo dele. Houve uma taxa de 3,5 vezes mais pessoas que seguiram ele do que da primeira passagem que ele teve. Por que as pessoas não seguiram ele? Porque as pessoas ficaram meio desconfiadas. Ah, mas isso é preconceito. Para com isso, você não sabe nem o que é preconceito. Isso às vezes é o inconsciente coletivo daquela pessoa que já está nesse processo de tipo, pô, peraí, de rotulação, certo? E uma entrevista de emprego não funciona dessa forma diferente. Ah, Vinícius, mas você não acha que isso é errado? Então, eu não tenho o que achar. A gente tem que ver o que a ciência diz a respeito do comportamento humano e como que o cérebro funciona. E ele funciona desse jeito. Beleza? Então, como que eu vou imputar? Como que eu vou chegar de uma forma diferente? Roupa. Roupa alinhada ao contexto. Número 2, linguagem adequada. O tom de voz. A gente precisa ter isso bem alinhado. O tipo de tom de voz. Não falar muito baixo, não falar muito alto. O tom de voz. A gente vai falar um pouco mais sobre isso para frente. Isso aqui eu não vejo ninguém fazendo. Eu sempre fiz isso daqui. Estude a empresa. Leia sobre a empresa. Leia sobre a empresa, leia sobre o lugar que você vai ser contratado, sobre o consultório que você vai ser contratado, sobre o escritório que você vai ser contratado, sobre a fábrica. Entenda um pouco. Eu, quando fui contratado, um tempo atrás, para ir numa determinada região, para ir para uma determinada empresa, eu fui lá. Google. Empresa tal, quem é o dono, como que não é, tem o quê, e papapá. E você vai lá e entende um pouco da cultura da empresa. Entendendo um pouco da cultura, você sabe como que você pode se posicionar acerca da resolução de algo que eles precisam. Porque, veja, se eles estão contratando pessoas para um determinado cargo, eles precisam resolver algo. Só que talvez vai ter você e mais 10 que resolvem aquele algo. Agora, como que você pode resolver aquilo diferente? Entende? Estuda a cultura da empresa. Veja a cultura da empresa. Entenda um pouco mais sobre o mercado que ela opera. Sobre a expansão daquele mercado. Saia da superficialidade. Beleza? Outra coisa. Eu sei. Muita gente pode ser que me critique e que queiram cancelar acerca do que eu vou falar agora. Perfil do Instagram. Hoje, você precisa entender que as redes sociais se tornaram um novo currículo. Então, quando você quer conhecer alguém, você faz o quê? Por exemplo, você está aqui assistindo meu vídeo, talvez você não me conhece. Mas você, sei lá, caiu nesse vídeo. O que você vai fazer? Vai procurar as minhas redes sociais. E aí você vai lá e vai ouvir. Vai lá no Instagram, você vai olhar as postagens, você vai olhar os stories, talvez você olhe o destaque, você vai ler quem eu sou, você vai querer ler e saber as minhas credenciais. Quem é esse cara para estar falando isso? O que ele sabe? Por que ele está falando isso? Qual que é a história dele? Ou você vai clicar aqui no canal do YouTube, você vai dar uma scrollada aí, vai dar uma olhada nisso daí.
Então se tornou um currículo. Então cuidado com o que você posta. Ah, mas é minha vida pessoal. Então tá bom. O problema é que você está querendo separar as coisas que não tem como separar. Você é você. Entende? Você é você. As pessoas querem pessoas autênticas e não pessoas que são personagens, que para conseguir algo se tornam XYZ. E fora daquele algo são outras coisas, tá? Uma das coisas que eu percebi muito interessante é você chegar elogiando algo. Isso é muito importante, mas não faça isso de forma forçada. Vamos supor, você entrou, vamos supor que eu estou sentado aqui. Você entrou, sorrindo. Olá, tudo bem? Não sei o que, não sei o que lá. Senta, aí você vai falar, sei lá, vai elogiar. Nossa, esses astronautinhas aqui são muito legais. Cara, que lindo isso daqui, cara. Muito legal. Muito interessante isso daqui. Eu também gosto disso. Conexão e rapport, tá? Outra coisa que você tem que fazer antes, mentalizar para se acalmar. Vamos supor, quando você vai para uma entrevista de emprego, normalmente você está afobado. Por quê? Porque você está precisando daquilo dali, você está precisando daquela oportunidade, você está precisando do dinheiro, você, sei lá, você tem os seus motivos. E aí isso gera um pouco de ansiedade. Então você precisa mentalizar esses passos. Por que mentalizar? Porque mentalizar é, o seu cérebro ele vai entrar num cenário ao qual para ele talvez seja desconhecido. E por ser desconhecido, ele vai te gerar um processo, às vezes, de uma resposta no seu corpo. Coração mais acelerado, a voz mais afobada, falando muito acelerado, muito rápido, se gesticulando muito. E isso atrapalha um pouco, porque isso vai mostrar uma determinada ansiedade. Então mentaliza. Mentaliza isso. Eu vou falar assim, vou falar. Já viu pessoas, às vezes, que vão apresentar trabalho? Ficam conversando com o espelho e tudo mais, falam sozinho. Isso é um processo de mentalização. Você está mentalizando, você está mentalizando. E outra coisa, tenha em mente, eu sou aquilo que eles precisam para resolver o problema deles. Eu sou a solução que eles procuram. Você precisa entender que um campeão, um lutador, ele não sobe no ringue para perder. Você entende isso? As pessoas não vão subir no ringue para perder, todo mundo sobe para ganhar. Então, o tipo de mentalidade que você vai entrar na sala vai setar e vai determinar como vai ser essa entrevista. Beleza? E na entrevista, o que eu preciso fazer, Vinícius? Tome cuidado com a sua linguagem. Evite gírias, palavrões. Evita isso. Qual é? Não, pô, tô ligado. Então, isso, dependendo do tipo de empresa, aí você, Vinícius, mas isso já foi. Tá, então continua com essa mentalidade. Beleza? Outra coisa, vícios de linguagem. Tá. Eu tinha muito esse vício de linguagem. Tá. E aí a Andressa, vendo eu fazendo isso repetidas vezes, ela, você tá com um vício de linguagem horrível. Você, tá. Então, evita isso. Tá, evita isso. Ok? Evita isso. Não tô falando que é fácil. Se você reparar ou entrar em alguns vídeos, talvez eu já tenha feito isso nesse vídeo aqui e talvez nem percebi. Beleza? Às vezes pode acontecer. Tom de voz é interessante. Pausas adequadas para que você possa organizar melhor a frase. Você pode perceber que às vezes eu faço uma pausa um pouco mais longa. E a gente precisa falar de uma forma, né? Eu, por exemplo, eu tinha muita dificuldade. Não que hoje eu seja um especialista, tá, gente? Mas eu tinha muita dificuldade de ter essas pausas. Eu era muito afobado, eu atropelava as palavras, eu atropelava o que a pessoa estava falando. Outra coisa, espera a pessoa terminar de fazer a pergunta. Porque às vezes na sua afobação a pessoa já faz, você já atropela a pessoa. A pessoa, pô, mas nem terminei de perguntar. Não era nem isso que eu queria saber. Por exemplo, a pessoa fala assim, essa cor... Aí você, não, essa cor é verde, maravilhosa, representa muito a natureza. Ela vai falar assim, tá vendo, essa cor verde, ela me deixa muito irritado, por exemplo. Aí você já atropelou, sacou? Então, tome cuidado. Ó, isso aqui é errado, sacou? Isso aqui já é uma gíria, que não seria interessante dentro de uma entrevista de emprego, beleza? Uma das coisas que as pessoas sempre ignoram é ter repertório. O que seria repertório? Você precisa ter um conhecimento de repertório para que você seja uma pessoa
agradável de se conversar. Imagina que você está interessado lá no NEM ou na NEM, você está interessado. E aí você vai lá e consegue conversar com aquela pessoa. Você consegue conversar com aquele cara que é o príncipe que você sempre sonhou. Cara lindo, maravilhoso, você marcou um encontro, aí você vai lá conversar com o cara. Aí quando você chega perto do cara, você vê que o cara não tem repertório, não tem conteúdo, uma pessoa que tipo... Aí você fala, meu Deus do céu, de boca fechada era um príncipe, abriu a boca é um Shrek, tá? Então, isso é bem interessante. Outra coisa, linguagem corporal. A linguagem corporal, ela vai dizer muito. Os gestos, a postura, ombro muito caído, isso já passa uma postura que você não é uma pessoa tão confiante. Cabeça muito caída para baixo, corpo muito projetado para frente, isso tudo interfere, certo? As mãos, elas precisam estar dispostas, porque o seu cérebro acredita que quando uma mão está escondida, ele não sabe o que vai acontecer. Ok? O teu cérebro, ele quer uma previsibilidade de algo. E se a minha mão está escondida, ele fica meio assustado. Teve um estudo que foi feito no Shark Tank, de um grupo de psicólogos nos Estados Unidos. Eles estavam analisando os pitches de vendas melhores ou os mais convincentes. Foi isso, os pitches de venda mais convincentes. E eles estavam tentando buscar algum tipo de padrão que fazia com que aquelas pessoas começassem a acreditar naquilo dali ou a comprar aquela ideia. E eles perceberam que uma das coisas, eu só estou trazendo uma das, era a maneira com a qual eles gesticulavam com as mãos. Se escondia as mãos para trás, às vezes porque a pessoa está nervosa, ela tende a colocar a mão para trás ou colocar a mão no bolso. E aí fica com a mão no bolso. Então, aquilo dali gerava um pouco de insegurança. Então, a linguagem corporal é muito importante, tá? Então, você precisa ser claro, direto, olho no olho, faça uma escuta ativa. Ou seja, escuta a pessoa. O segredo para você ganhar o jogo é você ouvir a pessoa. Ouvir as perguntas, fazer perguntas para que ela te dê mais informações. Se você for numa loja e ver um bom vendedor, você vai ver que ele fala pouco e escuta muito. E depois ele te dá algumas pequenas sugestões sobre algo. Mas ele precisa primeiro ouvir você. O que ele quer basicamente ouvir? Suas dores, desejos e dúvidas. Os 3D. Dores, desejos e dúvidas. Isso aqui é o que você precisa entender. Aprender isso daqui. Para você poder conseguir as suas oportunidades de forma inteligente. Quais são as dores daquela empresa ou daquele lugar que eu vou ser contratado? Quais são os desejos, o objetivo? Por isso, uma pesquisa prévia. E quais são as dúvidas que eles têm? Ah, beleza, essa empresa não vai ter dúvida. Vai ter dúvida, por exemplo, se você é uma pessoa competente para poder estar ali. Ok? Olhe no olho, faça a escutativa, preste atenção 100% naquilo que é falado. Presta bastante atenção, ok? Outra coisa, quebre objeções sem que a pessoa peça. Sei lá, você foi deixar o seu currículo e a pessoa percebeu que você mora muito longe. Você quebra aquela objeção. O que é quebrar a objeção ou contornar a objeção? Objeção é como se fosse um muro que a pessoa vai levantar em uma justificativa para não ter uma determinada ação. Por exemplo, você mora longe, talvez isso seja um muro, isso atrapalhe, porque você pode chegar atrasado, isso pode interferir, entendeu? E talvez para eles não seja interessante. Como que eu contorno isso? Você pode, por exemplo, usar um gatilho mental chamado do compromisso. Uma das coisas que eu mais preservo é o compromisso com horários. Eu acredito que uma pessoa que ela não tem compromisso e responsabilidade com horário jamais vai conseguir ser um profissional bem-sucedido ou qualificado. Eu costumo dizer que quando a gente chega, né, 1 minuto antes, eu já estou atrasado. Então a pessoa já vai ver um compromisso que você tem e um posicionamento. Você não necessariamente falou. E outra coisa, eu sei que aí no meu currículo está dizendo que eu moro um pouco longe, mas não tem problema e tudo mais. Eu já estou entrando com um processo de justificativa. Então aqui eu vou contornar a objeção. São os muros que aquelas pessoas levantam. E aí a pessoa fala assim, olha, eu acho interessante, mas eu não sei se realmente você é uma pessoa qualificada para poder exercer esse cargo aqui. A pessoa talvez levante essa objeção. E aí você vai contornar de que forma? Olha, eu entendo você, realmente, talvez pelo meu currículo você já tenha avaliado outros currículos, quiçá, melhores do que os meus, mas uma coisa eu posso te garantir. Eu me comprometo a trabalhar aqui 1 mês. Se eu não gerar o resultado que você espera, você não precisa nem me pagar e você não precisa me contratar. Pá!
Postura, atitude, contorno de objeção. Por quê? Você precisa entender o seguinte: o entrevistador, quando ele vai sentar lá na cadeira do RH, ele vai sentar lá na cadeira do RH. Vai entrar quantas pessoas para entrevistar? 20, 10, 5. Vai ter um momento que ele já vai estar de saco cheio. Então, se você não entrar com uma postura diferente, trazendo algo diferente para que você possa ser notado por ele, possivelmente ele vai te rejeitar. E talvez você tenha até um currículo bom, né? Mas se você entrar com uma outra postura, com esses dados aqui basicamente que eu passei para vocês, você vai entender o como você pode alterar esse cenário. Beleza? Outra coisa, ó, se a pessoa perguntar sobre pretensão salarial, você fala: olha, acho interessante ganhar X. Vamos supor, qual que é a sua pretensão de salário aqui na empresa? Aí você fala: olha, eu tenho, eu acho interessante ganhar X, mas você não pode por ali dizer que, tipo assim, olha, eu acho justo que você tenha que me dar isso. Mas você pode chegar e colocar uma sugestão, certo? Eu vou lá e coloco uma sugestão, beleza. Aí eu completo, ó, mas o salário que eu falei aqui não está baseado, né, talvez dentro daquilo que você possui como negociação, ou como aquilo que, por exemplo, é a política da empresa. Isso é o que eu acho justo. E eu sei o que é justo, pode não parecer justo por outro lado. Eu entendo, de fato, a empresa ou não sei o quê, as condutas, o planejamento financeiro que a empresa tem, o custo que a empresa tem. Eu entendo essas questões, mas quero deixar claro aqui que se o salário for menor, eu também estou disposto a trabalhar. Porque eu acredito que através do meu trabalho eu vou ser bem recompensado no momento certo. Sei lá, a pessoa fala assim, o salário aqui é R$1.000. E qual que é a sua pretensão? Minha pretensão era ganhar 2.000. Só que eu entendo que a empresa tem todo um processo de planejamento. Tem toda uma questão de folha salarial, que são setadas no início do ano. Mas eu também estou disposto a receber isso. Porque eu acredito que o trabalho que eu vou acrescentar aqui vai fazer com que essa empresa consiga melhorar. E essa empresa melhorando, eu acredito que, pelo que eu conheço da empresa, pela entrevista, a pesquisa que você fez, talvez. Gente, mas preste atenção. Não existe maior gatilho mental do que o gatilho mental da honestidade. Não queira inventar ou pegar todas essas frases que eu estou falando, anotar, ter um script para poder chegar lá e falar. As pessoas e os entrevistadores, eles vão entender muito bem e pegar ali quando o negócio é muito scriptado. É igual quando você está vendo uma determinada coisa e você vê que a pessoa está lendo. Não sei o que, papapá, mais não sei o que, nananana. Dá para você ver aquilo dali. E normalmente aquilo dali... Ó, eu tenho algumas coisas anotadas aqui, que são tópicos. Isso aqui é só para que eu não possa me perder. Certo? Agora, se eu ficar aqui, ó, cuidado para não passar a entrevista buscando se exibir. Do tipo, por que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o melhor. Isso demonstra individualismo. E você é centrado em si próprio. Fale mais de soluções. Haja com sinceridade e honestidade com suas respostas. Tá vendo? Isso aqui não é algo natural. Eu tô lendo isso. E aí, às vezes, as pessoas não conseguem transmitir com a verdade e com a emoção. Vamos lá. Cuidado para que você não fique se exibindo muito, querendo dizer que você é bom nisso, que você se formou naquilo, que você já fez isso, que você já fez aquilo. Uma pessoa que fala muito sobre si, ela não vai trabalhar num coletivo. E normalmente o que faz empresas, equipes e lugares vencer é o jogo em time. Um atacante não ganha um campeonato, um goleiro não ganha um campeonato, não ganha um título, assim como um técnico não ganha. É o conjunto da equipe que vai fazer com que o time seja campeão. Você entendeu? Eu tenho um tópico e a partir desse tópico eu entendo isso daqui e vou falar com vocês. Beleza? Então, pare com isso. Seja honesto, como tá aqui, ó. Seja honesto, haja com sinceridade, tenha as respostas sinceras. Não queira inventar coisas mirabolantes. A melhor pessoa que você precisa ser numa entrevista de pessoa é ser você. Numa entrevista de emprego é ser você. As pessoas querem hoje autenticidade. Elas querem hoje pessoas que realmente
demonstram que são elas em um mundo muito artificial, onde as pessoas se escondem. Por exemplo, se você analisar todos os vídeos recentes aqui no meu canal, você vai ver que nenhum vídeo meu tem edição. Nenhum vídeo meu tem edição. Ah, Vinícius, por que não tem edição? Pô, poderia ter o marketing, né? Que o pessoal fala que as edições, as cropadinhas, pá, 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 e não sei o quê, e muda de não sei o quê, e entra uma cena, e entra não sei o quê, e entra um boneco, e entra um exemplo. Eu acho legal, da hora esse tipo de vídeo. Só que como eu gosto de trabalhar com a honestidade, com a sinceridade, com quem eu sou, eu prefiro ser natural. Se eu errar aqui, eu vou errar. E ó, eu não vou cortar, como eu já errei, como eu já travei. Ah, mas aí fica chato. Deixa eu te falar. Eu prefiro que você tá achando meu vídeo chato, não assista o meu vídeo. Eu quero que as pessoas que estejam aqui, isso vai fazer com que você consiga, de certa forma, setar o tipo de pessoa que você quer que te acompanhe. Eu sei que nem todos chegaram até aqui nesse vídeo. Comenta aqui se você chegou até aqui, ó. Eu cheguei até aqui nesse vídeo. E achei isso. Coloca aqui a sua opinião. Você vai ver a quantidade de visualizações e a quantidade de comentários. Vamos fazer esse teste aqui? A gente está em 30 minutos de vídeo. Você acha que as pessoas vão assistir? Não. Por isso que eu costumo dizer que ter sucesso ou ser bem-sucedido não é para qualquer pessoa. É para quem está disposto a fazer o que precisa ser feito. Tá? E aí você me pergunta, Vinícius, eu fiz isso tudo e não deu certo. Aí você precisa aprender a discernir. Pergunte-se: o que eu estou vendo dessa situação? Não deu certo, não fui chamado. Eu fui para a entrevista, fiz o que precisava ser feito, mas mesmo assim não deu certo. Você precisa entender que nem toda porta fechada... Que tal? Perdão. Você, ó, viu? E eu vou deixar aqui. Eu poderia cortar isso aqui. Certo? Você precisa entender que portas fechadas também são milagres. Portas fechadas também são milagres. Não é porque você não foi contratado aqui que você não vai ser contratado lá. Não é porque você conseguiu esse emprego que você queria muito e que você não possa conseguir em outro lugar. Às vezes a gente precisa entender que quando a gente pede a Deus determinadas coisas, a gente precisa estar disposto a discernir o que está acontecendo. Se eu não conseguir tal coisa, tá tudo bem. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu acredito. Eu sei que vai dar certo. Eu só preciso permanecer e fazer o que precisa ser feito. Entender, se aqui não deu certo, eu preciso fazer uma autoanálise minha, do meu currículo e das minhas habilidades. E aí? E agora eu melhoro. O problema é que quando algo não dá certo, você tende a transferir isso para lá e não para cá. Por quê? Porque eu sou bom demais. Como assim as pessoas, eles não me contrataram? Eu sou bom demais. Então você precisa entender que às vezes aquilo que você vê de errado no mundo não é como o mundo é como você é. Aquilo que você não gosta em alguém, você precisa mudar em você, não na pessoa. Porque isso chama-se do efeito espelho. Não gosto dessa atitude, dessa forma com que o Vinícius fala. Não gosto desse jeito que ele fala. É um jeito assim, né? Eu não gosto muito. Então você tem que mudar em você, não em mim. Porque aquilo que eu não gosto no outro é resultado daquilo que está errado em mim. Pega esse código, tá? Bom, espero que você tenha chegado até o final desse vídeo, que você tenha realmente, de fato, entendido alguns conceitos que são de suma importância e tenha entendido que utilizando esses meios, não que isso daqui seja uma receita de bolo, que você vai pegar, vai anotar tudo e essa receita vai dar esse resultado. Não é isso. Aqui são ideias para que você possa ampliar a sua mente, expandir a sua mente, ampliar a sua visão e entender que, às vezes, uma dica que você pegou aqui, talvez ser 30 minutos de vídeo, 1 minuto para você foi o suficiente, mas que essa dica, essa chave, ela consiga abrir uma porta que vai te levar para a nova fase. Fechou? Tamo junto. Perceba se você não tá ainda aqui, ó, não deixou de dar o like aqui embaixo, que eu tô vendo que você não deu like, de se inscrever aqui no canal. Pedi no final, por quê? Porque eu sei que só quem chega no final são realmente as pessoas mais interessadas e que precisam estar aqui no canal junto com a gente. Tamo junto e eu te vejo no próximo vídeo.